Capítulo 441 – Sala de Pedra Misteriosa. Fei não esperava que ele seria capaz de obter um item divino como a armadura sagrada, Imortal King Soul Cage. Este era um dos itens que compunham um conjunto excepcional chamado Rei Imortal. Fei teve a sorte de conseguir essa peça. Em Diablo World, todas as 7 profissões tinham seus próprios conjuntos de itens verdes de primeira linha. O melhor conjunto de itens que o bárbaro poderia obter era esse Rei Imortal, que havia rumores de ser o conjunto de itens que Bucatus, o pai dos bárbaros, usou quando estava vivo. Bucatus era conhecido como Rei Imortal quando ele estava vivo, então este item herdou esse nome. Havia 6 componentes neste conjunto, incluindo um capacete, um martelo, uma armadura, um cinto, um par de manoplas e um par de botas. O poder de bônus que este conjunto fornecia quando era completado era insano, e muitos jogadores bárbaros no jogo na vida anterior de Fei sonhavam em completar este set, já que os componentes eram todos difíceis de conseguir. O que Fei obteve agora foi o componente de armadura do conjunto de itens, armadura sagrada, Imortal King Soul Cage. Seu estilo era muito legal, e sua vivacidade era indescritível. Esta armadura incluía as placas de peito, guardas de ombro, guardas de braço, guardas de cotovelo, protetor de cintura e protetores de perna. No total, esta armadura cobria até 60% do corpo da Fei. Além disso, o design da armadura e seu estilo artístico eram incomparáveis. Não era restringido a usar como outras armaduras. Era uma armadura pesada que só os deuses podiam fazer. Fei estava tão excitado que seu corpo se contraiu incontrolavelmente. Sem hesitar, ele jogou fora a armadura que estava usando, que lhe custou 100.000 moedas de ouro, e colocou a armadura sagrada, Imortal King Soul Cage. Ele instantaneamente sentiu um poder sem precedentes. Luz, conforto, poder, segurança, beleza. Todas essas palavras que descreviam essa armadura brilhavam na cabeça de Fei. Embora esta fosse uma armadura pesada, era quase sem peso. Quando Fei a colocou, ele sentiu como se estivesse vestindo uma túnica de seda. Atualmente, quase tudo abaixo do pescoço de Fei era protegido por essa armadura divina. Como se essa armadura fosse mágica e tivesse sua própria inteligência, ela começou a se ajustar para se encaixar perfeitamente no corpo de Fei. Neste momento, o rei parecia um deus da guerra que estava totalmente armado e que viajou através do tempo. Sua incomparável presença selvagem criou numerosas ondas sonoras, e ele de alguma forma também se parecia com o próprio Bucatus. Com a armadura sob ele, Fei foi capaz de ver as propriedades dessa armadura perfeita. Defesa: 999, durabilidade: 100, força requerida: 290, nível requerido: 78, 50% de chance de conjurar o encantamento de fogo nível 10 quando atingido, mais 50% de resistência a veneno, mais 600 de defesa, mais 2 de habilidades de combate, bárbaro. Se Fei estivesse usando esta armadura divina durante a batalha com aquele homem de vermelho, ele não ficaria tão indefeso e não ficaria tão ferido. Pena que eu só tenho uma peça. Se eu conseguir todas as outras 5 peças do Rei Imortal, Fei riu estupidamente. Ele sabia que só poderia sonhar com isso, pois esse objetivo era quase impossível de ser alcançado em sua vida. Depois que Fei colocou a armadura divina, sua habilidade de combate aumentou muito, e ele começou a conferir seus outros prêmios. Exceto este item de conjunto verde, havia também 2 itens de level 6. Um deles era um par de botas de batalha pesadas chamado Botas da Tempestade, Giant's Rage, que tinha as seguintes propriedades: mais 50% de velocidade de movimento e 25% de chance de conjurar o encantamento Estrelas Geladas nível 5 quando atingido. O outro era um arpão de ouro chamado Titan's Fury, que oferecia danos de 99. Exceto que, também havia um item de nível 8 chamado Palmas de Requer. Suas propriedades eram: defesa 299, durabilidade 89, mais 25% de penetração e dano adicional de gelo. No geral, era uma grande luva de metal.
Como chefe final no modo normal, Baal deu a Fei de presente alguns itens grandes que outros demônios e monstros não puderam dar. Embora Fei tenha perdido muitos de seus itens quando lutou com aquele homem de vermelho hoje, ele conseguiu o que precisava depois dessa matança. Ele imediatamente equipou botas da tempestade, Giant's Rage e palmas de Heckler. No entanto, ele não gostava de usar arpões, então não tinha uso para Titan's Fury. Ele colocou em sua bolsa e planejou vendi-lo para os NPCs na cidade. Depois de tudo isso, ele usou um pergaminho do portal da cidade e voltou para Arrogat. Humano, você deve destruir a Worldstone manchada. Caso contrário, o mundo será destruído. Você será atraído pelas forças do mal e se transformará em um demônio, e você nunca sairá. Antes de Fei entrar no portal, os rugidos do arcanjo Tirael ainda estavam soando na câmara Worldstone que estava em colapso. De alguma forma, Fei sentiu uma leve raiva na voz, como se esse NPC tedioso de repente mostrasse algumas emoções. Talvez eu esteja apenas confundindo as coisas. Depois que Fei foi para Arrogat, ele vendeu todas as coisas que ele não precisava para o NPC Anya. Então, sem hesitar, ele voltou para o acampamento dos trapaceiros e entrou naquela misteriosa sala de pedra no vazio, usando o portal espacial que já estava lá. Você voltou mais cedo do que eu pensava. Você já derrotou Baal? A cara que estava estudando cuidadosamente algo com Caim olhou para cima e perguntou quando viu a aparição de Fei. Fei acenou com a cabeça quando ele tirou a Worldstone manchada. Parece que os poetas viajantes deste mundo estão corretos. O amor é o melhor estímulo para um guerreiro. Então esta é a Worldstone. Deus! Uma peça tão linda! É ainda mais bonita do que eu imaginava. Se não fosse manchado pelo poder do inferno, seria ainda mais perfeito. A cara e Caim pararam o que estavam trabalhando e olharam para a Worldstone vermelha enquanto as luzes piscavam em seus olhos. Fei passou a Worldstone para eles. Não, nós não nos atrevemos a tocar essa majestosa obra de arte, como se eles vissem um pedaço de ferro queimando. Ambos recuaram enquanto balançavam a cabeça e acenavam com as mãos. É muito perigoso. Com certeza nos transformaremos em demônios se o tocássemos. A única pessoa que pode segurá-lo e ainda ficar bem é você que derrotou Baal. Haveria problemas se outras pessoas o tocassem. Ok, eu entendi. Fei colocou a Worldstone manchada em sua bolsa e perguntou nervosamente. Vocês encontraram uma maneira de purificá-la? Quase. Senhor Fei, não se preocupe. Há tempo suficiente, por favor, espere um momento. Depois que Fei mencionou isso, os dois cientistas loucos voltaram ao trabalho. Fei os viu estudando o livro Sabedoria do Rei Demônio. Os dois já decodificaram e romperam a fechadura colocada pelas lanternas de pedra que fluíam no ar, e já tiraram este livro de seu lugar original. No momento, eles foram absorvidos como se descobrissem algo que nunca haviam conhecido antes, na última página do livro. Fei teve que segurar a ansiedade que estava sentindo e esperar pacientemente. Esta misteriosa sala de pedra foi descoberta no porão da sede do grupo de mercenários Blood Edge. Exceto pela sabedoria do Rei Demônio, havia também um esqueleto dourado com um enorme machado na mão. Fei se virou e olhou para esse esqueleto dourado que era muito menor do que um humano comum, e ele sabia que esse esqueleto foi uma criatura muito poderosa quando estava vivo. Tinha morrido há muito tempo, já que a sua carne havia desaparecido, mas seus ossos ainda davam a Fei uma sensação muito perigosa. Quando Fei viu pela primeira vez este esqueleto, ele pensou que este esqueleto era uma elite de classe Lua quando estava vivo, mas estava claro que ele estava errado. Depois que ele tentou se aproximar desse esqueleto como um bárbaro de nível 99, ele percebeu que ainda não conseguia. Se ele quisesse ficar a 5 metros deste esqueleto, ele seria despedaçado por aquela enorme e impoderosa pressão.